Yoshikage Kira é um vilão incomum de um anime incomum. Estamos falando da Shonen Jump dos anos 90 e o vilão de um dos maiores mangás daquela revista não era mais um vampiro imortal que queria dominar o mundo, nem um ser de uma raça evoluída que busca alcançar a perfeição. O vilão é um assalariado que vive uma rotina comum e que o objetivo é apenas ter uma vida tranquila. Essa proposta se destaca mesmo entre os vilões dos mangás atuais. Agora, imagina numa série como Jojo, onde a maioria dos vilões são mega ambiciosos e especiais. O chefe da máfia italiana, o presidente dos Estados Unidos, um humano que, como meio de superar a humanidade, se torna um vampiro. E mesmo dentre todos esses vilões grandiosos, um dos que mais se destaca é Yoshikage Kira, um vilão que quer apenas ter uma vida pacata. Eu sou o Rick e bora falar sobre esse personagem tão icônico e como ele conseguiu ser um dos vilões mais aterrorizantes de Jojo. Deixa o like, se inscreve já para me ajudar e bora falar sobre Yoshikage Kira. O Kira, assim como a parte 4, vem com uma quebra. Nós saímos de uma sequência de batalhas que decidiriam o futuro do mundo com inimigos invencíveis ou que poderiam parar o tempo e fomos para um arco que se passa numa cidade do interior do Japão e o personagem do Kira nasce desse contexto. O Kira é basicamente o vilão mais diferente de Jojo, porque enquanto todos os outros vilões têm grandes ambições e ocupam cargos maiores, o Kira é apenas mais um naquele contexto. Não à toa ele aparece em alguns momentos no anime como um figurante, como forma de demonstrar que ele é um elemento tão irrelevante daquele lugar que nem você, o espectador, percebe a sua existência. Sério, mano, a gente sair do espalhafatoso Dio pra isso é algo muito legal e diz muito sobre as respectivas partes. No entanto, né, ele não é um cara 100% bem da cabeça, né? Afinal, ele é o vilão da parte. E é aqui que o Kira de fato brilha, porque apesar dele fingir ser um cara normal, por trás disso ele é um serial killer que mata mulheres para roubar suas mãos. E o motivo disso é porque ele sente tesão. Ele gosta de mão e ele vai se meter em um monte de furada porque ele tem tesão em mão. É isso aí. Essa motivação tão simplória é perfeita. O Kira não tem um trauma ou um evento impactante em sua vida que fez ele se tornar nesse serial killer. Isso é muito bom, porque mostra como ele é um personagem pleno com o seu contexto. Não é como o Diávolo, que tem um passado enigmático, ou Kars, que se vê com um propósito maior por causa das circunstâncias que nasceu ao ser um Pillar Man. O Kira de fato teve uma vida normal, e calhou dele ser assim. E a história deixa claro que ele sabe que isso é normal, e justamente por isso ele se esconde. Ele se esconde como esse cara que supostamente é normal, para poder realizar os seus fetiches em paz. E não tem lugar melhor para fazer isso do que numa cidade pequena. Eu sei que é meio chato ficar comparando tudo, mas eu gosto muito de botar o Kira em meio aos outros vilões de Jojo, porque assim a gente percebe como ele é um bagulho único, sabe? Até o Dio, que tu pode dizer que é mal por ser mal, tem um passado conturbado que favoreceu para que ele fosse assim. Os vilões de Jojo sempre têm algo a mais. Até o Toru ocupa um cargo maior em Jojo. A ocupação do Kira é literalmente de CLT. Ele não tem nem ligação com os outros inimigos dessa parte. Diferente de todas as outras partes que o vilão principal manda os seus minions atacar o grupo de Jojo, o Kira não faz isso, porque ele realmente não tem contatos com um mundo paralelo, com outros usuários de stand. Ele realmente vive uma vida normal. Quer dizer, tirando aquele detalhe. Eu acho que esses detalhes menores são um grande charme do personagem. Você percebe que a concepção dele é realmente diferente da dos outros. Ele é um vilão simples, mas que o Araki conseguiu enriquecer muito todos esses traços que compõem a base do personagem. Então, você pode dizer que tem vilões como Diávolo e Pucci que são mais complexos e difíceis de entender. Mas o Kira tem todo um charme na construção e caracterização que faz essa simplicidade dele ser, na minha opinião, um grande ponto forte. Eu acho que tem vilões ditos como complexos que são mais fáceis de se escrever do que o Kira. O Kira é um personagem muito único e simples de entender, mas que carrega muitos detalhes atrás disso. Detalhes esses que não são tão fáceis nem comuns de serem botados em práticas em outros shonens. E é por isso que o Kira traz um terror que nenhum outro vilão de Jojo é capaz de trazer. O terror do cotidiano.
Em 86, a bolha financeira do Japão vivenciou um boom, onde os preços do setor imobiliário e das ações subiram pra caralho. Por meio da criação de políticas econômicas que cultivavam a comercialização dos ativos, o acesso ao crédito foi facilitado, e isso encorajava a especulação. A partir daí, o governo japonês iniciou uma bolha prolongada e exacerbada dos preços dos ativos japoneses, que foi caracterizada pela rápida aceleração dos preços dos ativos e pela atividade econômica superaquecida, bem como por uma oferta de moeda descontrolada e a expansão do crédito. A partir do final dos anos 1980, os preços começaram a estagnar e, eventualmente, entraram em colapso. Para vocês terem uma ideia, somente em 91, a taxa de falências de empresas aumentou em mais de 66%. E embora o desemprego tenha permanecido relativamente baixo, os salários dos trabalhadores diminuíram drasticamente. Fábricas inacabadas e projetos imobiliários abandonados se tornavam mais presentes naquele Japão. Até que em 92, com o estouro da bolha de ativos, abriu-se caminho para um período de estagnação econômica e deflação, que levaria a década de 1990 a ser chamada de a década perdida no Japão. E no caso, essa década foi um período de estagnação econômica que ocorreu de 91 a 2001 no Japão, e o preço dos ativos caiu durante todo esse período. Vocês devem estar se perguntando, tá, e por que eu tô falando disso num vídeo sobre o Kira? Bem, na verdade isso faz total sentido, porque Diamonds Unbreakable foi publicado após o estouro da bolha, e quando o Japão estava sofrendo todas as consequências sobre isso. Ainda mais, essa é a primeira parte que se passa de fato no Japão, então o japonês via a parte 4 de forma muito mais pessoal, porque por mais que Moryo seja uma cidade fictícia, ainda assim era uma retratação de um dia a dia do Japão atual. Não à toa, o pai do Okuyasu sofre com essa crise econômica, e isso é um dos motivos dele ter se tornado tão agressivo com os filhos. Então, esse ocorrido da vida real tá ligado e tem influência em como o Araki escreveu a parte 4, porque ela é uma parte que não fala sobre o sonho de alguém ou uma necessidade. A parte 4 é sobre o Moryo e, portanto, também fala sobre o Japão. Josuke é só mais um naquela cidade, assim como Kira. E com isso, o Araki mesmo diz que vilões chamativos e maiores que o conceito de vida não eram apropriados para aquele contexto. Afinal, o japonês agora sofria e tinha medo das consequências vindas do estouro da bolha. O medo não era mais do impossível e fantasioso, e sim do presente no seu cotidiano. E por isso, o Kira é concebido dessa tal maneira. O terror que o Kira traz é o terror do cotidiano, do que está à espreita em qualquer lugar. Ele se disfarça entre a tranquilidade da vida comum e aos poucos vai a destruindo. Moryo vai deixando de ser uma cidade tranquila para uma cidade bizarra e caracterizada pelos desaparecimentos e assassinatos de várias mulheres. O próprio Araki o descreve como mais assustador que o Dio, porque ele é alguém que poderia existir na vida real. Os vilões de Jojo, que antes eram caracterizados por serem justamente chamativos e extremamente exagerados, agora são trocados pelo terror sutil do Kira, que inicialmente você nem percebe sua existência, mas quando a sua face é revelada, a trama cada vez mostra como tudo de ruim daquela cidade é advindo de como Kira a destrói silenciosamente. Eu adoro muito que a apresentação real do Kira, tirando essas micro aparições do anime, é com ele quase atropelando o Koichi. Sim, essa é a apresentação do vilão. Não é nada exagerado como isso ou isso. É apenas um evento cotidiano. Eu não sei vocês, mas eu também já fui quase atropelado. E a partir daí, a gente vê a verdadeira face do vilão sendo revelada, do assassino inteligente que se camufla no cotidiano para que possa cumprir suas vontades. Ele mata uma criança porque perturba essa suposta tranquilidade e vai embora sem deixar rastros. O Killer Queen é um stand muito interessante. O seu poder de explodir as coisas sem deixar rastros comunica diretamente com Kira, que é um serial killer que aos poucos destrói a cidade de Moryo de forma silenciosa. No entanto, embora silenciosamente, os marcos das ações ainda estão lá. Assim como Kira não conseguiu apagar a vontade da Areme, o Killer Queen não consegue apagar a vontade do Shigeshi. E aí, o Kira começa a viver o começo do seu inferno. Inferno esse que perturba sua tranquilidade. Mas essa tranquilidade também só é perturbada pelas próprias ações de Kira. O perfeccionismo e o fetiche do Kira são as ações dele que superam seu lado estratégico e racional. O Kira não consegue se desvincular dessas características porque elas são parte da sua natureza. Assim como o fetiche.
que o próprio Kira entende que é algo que deve ser escondido, mas não vê necessariamente como algo errado. É engraçado ver como ele realmente acha que os outros estão perturbando a sua paz, enquanto ele quer apenas viver uma vida tranquila. Ele não tem de fato a noção que ele é um cara verdadeiramente pirado, e isso está incluso nesses outros trejeitos. Enfim, voltando pro perfeccionismo, é muito foda ver como mesmo ele seguindo o plano dele certinho, fazendo tudo como planejou, ainda cede ao perfeccionismo, porque viu o Koichi com as meias botadas do lado contrário, então ele tem que ir lá e perder o tempo ajeitando elas. Um outro ótimo exemplo é no seu arco introdutório, quando o Shigeshi pega a mão que o Kira, digamos, desfrutava. Em determinado momento, o Kira tem a oportunidade de fugir com a mão e ele poderia simplesmente explodir ela por precaução. Assim, o Shigeshi nunca teria descoberto seu segredo. Mas não, ele quis continuar com a mão sem considerar isso, e foi aí que ele foi descoberto. É uma situação que, logicamente, ele tinha uma resposta óbvia, mas ele sequer considerou porque bota o seu fetiche na frente. O Kira é preso à sua natureza. Ela nunca vai permitir que ele de fato viva essa vida tranquila. Por mais que ele fuja, esconda os rastros, as consequências ainda persistem. E quando ele confronta pessoas como Shigeshi e Heime, ele não consegue apagar suas vontades. E aí as consequências aparecem. Por isso é legal ver o Kira perder por uma condição dele mesmo, como no arco do Heart Attack. Ele só perde porque cede ao perfeccionismo. As suas necessidades estão diretamente ligadas com a sua derrota e com as suas vitórias também. Os arcos onde a gente vê o Kira tentando se passar pelo Kosako Kawajiri são muito legais pra gente ver o Kira tentando controlar suas vontades e tentando manter uma vida de fato normal. Ele até cria uma certa conexão com a Shinobu e seria uma oportunidade para ele largar disso. Mas, como eu disse, a sua natureza impede. Ele começa a ceder aos poucos e volta a cometer assassinatos. A existência desse arco é muito inteligente por parte do Araki, porque ela te deixa com certas dúvidas se o Kira de fato poderia abandonar esse lado e buscar uma vida genuinamente tranquila. Mas ele tem a oportunidade e larga mesmo. Isso é muito foda, sabe? O Araki dá a oportunidade pro Kira viver o que ele de fato diz querer viver. E ele pega essa oportunidade e joga no lixo. Quando entra no arco do Bite the Dust, o Kira entra no ápice de todas as formas. Lembra que eu falei que o Killer Queen revela a natureza do Kira porque apaga os rastros, mas mantém as consequências? O Bite the Dust, quando implantado no Hayato, impede ele de revelar sobre o Kira e mata quem descobre. O Kira com isso consegue detonar com a pessoa que descobriu a informação e com o tempo também. A linha do tempo onde o Kira é descoberto é explodida e a pessoa que descobriu a informação fica fadada à morte. Outro detalhe legal é que esse stand opera independente do conhecimento do Kira. Isso dá a entender que ele funciona a partir dos princípios do Kira, em vez das reais ações dele. Por exemplo, o Killer Queen já atende ao que o Kira quer, mas ele é limitado à natureza do Kira com seu uso. E em certos momentos, o próprio Kira pode se atrapalhar, como na cena das meias. Bite the Dust age sob condições estabelecidas e que o Kira só pode mudá-las ao desativar o stand. Então, é uma evolução que meio que livra o Kira dele mesmo, já que o maior empecilho do Kira na parte 4 é ele mesmo. O Bite the Dust mesmo nasce de uma necessidade do Kira que veio de um erro do próprio. Então, o stand inteiro funciona de forma que proteja o Kira dele mesmo. Enquanto o Killer Queen funciona dependendo da sua natureza, o Bite the Dust ignora o próprio consentimento do usuário para realizar suas necessidades. Essa evolução esclarece ainda mais os pontos que o Killer Queen já apresenta. Ela deixa na sua cara como o personagem do Kira é cego pela arrogância e vive de diversas ironias. A sua própria existência é uma ironia. Um homem que quer viver uma vida tranquila enquanto comete assassinatos. Ele tem o direito de querer uma vida pacífica sendo um serial killer? Eu acho que não. Ele culpa a má sorte da sua vida como se não tivesse culpa de tudo isso que tá rolando. Fora que em vários momentos onde ele quase perde, ainda assim consegue achar algum jeito de escapar. A Flecha e a Cinderela são basicamente milagres dados a ele que o mesmo desperdiça. O Kira é tão arrogante que ele sequer acredita que perdeu quando é morto. Ele é cego pelo poder do Bite the Dust e acredita que fielmente venceu. Mas dessa vez, ironicamente, não houve um milagre. Não houve um pingo de boa sorte que lhe salvasse. A morte do Kira tem dois lados. Na vida real ele morre como um humano normalmente,
Na verdade, de forma até exagerada. A morte dele encarna tudo que o Kira sempre quis, se misturar tanto ao cotidiano ao ponto de não ser notado. E no fim, a sua morte ocorre por isso. Ele não é visto e morre atropelado. Uma morte realista e advinda do seu próprio objetivo. No entanto, apesar de morrer dessa forma, o Kira como fantasma é fadado a desaparecer e ir para um lugar que, segundo a própria Arame, não tem nenhum tipo de paz, fazendo um contraste com toda a existência de Kira. Assim como ele se camuflou a vida toda escondendo o que realmente era, a sua morte é camuflada pelo comum, mas esconde que Kira, na verdade, teve um fim muito mais profundo e sombrio. O Araki é um mestre em fazer paralelos e temáticas. Eu já falei muito disso no meu vídeo sobre a Revolução em Vento Áureo, e o Kira é um personagem excelente, rodeado por essas ironias, dilemas e mentiras. Sabe, o Araki visivelmente pensou muito na hora de escrever esse vilão, e por mais que ele seja extremamente fácil de se compreender, ainda assim é lotado de detalhes que compõem e tornam essa simplicidade um tanto quanto complexa. Tudo em volta dele, o poder, os erros, a natureza, é muito bem feito e agrega pra caralho no personagem e na parte 4. Eu sou o Rick, se curtiu o vídeo ajuda aí, hypa, dá like, se inscreve porque ajuda demais. E é isso aí. Muito obrigado a quem viu isso aqui e tenha um bom giorno.